Boa noite. Então, nós estamos Boa noite. aqui nessa noite de hoje, num papo muito agradável com o Helder, tá? Helder, para mim é uma grande honra receber você aqui, porque essa noite eu queria conversar com você a respeito de negócios, né? Como todos já sabem, meu nome é Assis Cavalcante Júnior, sou professor aqui da Faculdade CDL, do MBA da Faculdade CDL, e me pediram para trazer uma pessoa que a gente pudesse trocar muitas experiências, especialmente no digital. E aí eu conheci o Helder aqui na faculdade, um aluno meu aqui do MBA, e diante de várias conversas que nós já tivemos, eu achei interessante trazer tua experiência para cá. Obrigado. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Diga aí, Helder, de onde é que você veio, como é que é a tua experiência? De forma bem resumida, eu sou Helder. Eu sou o marido da Milena, pai do Importante. Rodrigo e da Laura. Então, família para mim é sempre muito importante. Sou um vendedor que estou como um gestor comercial há mais de 15 anos, atuando tanto no segmento de bebida, fui Coca-Cola, no segmento alimentar, como uma empresa como a Donizete, e hoje atuo já há mais de 7 anos com material de construção na Comercial Maia. Entendeu? Beleza. E essa tua trajetória profissional, ela foi embasada pelo quê? Como é que foi o processo de conhecimento? Como foi o estudo? Ou simplesmente chegou, caiu e foi lá fazendo o que tinha que ser feito? Na realidade, eu começo com meus estudos tarde, Hum, venho fazer minha faculdade tarde, já trabalhando, já pai do meu primeiro filho, do Rodrigo, mas eu entendia que para fazer a minha trajetória dentro da área comercial, que eu começo como um promotor de vendas, eu precisava me qualificar. uhum. Então, trabalhava, estudava, fiz minha primeira faculdade de administração à noite, toda noite, todos os dias, para poder me qualificar e conseguir ter as oportunidades. Então, assim, mesmo falando um pouco sobre Coca-Cola, eu entro na Coca-Cola como promotor de vendas e saio de lá já como coordenador, tendo o promotor que me treinou ainda como meu promotor na minha equipe. O cara que me treinou quando eu entrei na empresa. Porque eu entendi que eu precisava buscar o conhecimento, busquei conhecimento, tive bons professores, bons mentores que conseguiram me direcionar para o lugar correto e consegui colher bons frutos. Em cima sobre a sua iniciativa também, né? Porque nada cai no céu, né? Você Uhum. teve que se predispor a esse conhecimento, que eu imagino que não deve ter sido fácil. Você acabou de dizer que você começou aí, você já era pai, né? Pai do seu primeiro? Já pai do meu Do primeiro seu filho. primeiro. Eu falo que o meu primeiro filho, Assis, eu vi ele com 1 ano de idade praticamente dormindo. Porque a particularidade que eu tinha era eu trabalhava de manhã como um promotor, de manhã e tarde como promotor, no horário comercial, e à noite eu entregava pizza para poder pagar as despesas de quem já era pai, com salário bem apertado, Uhum. minha esposa em casa, cuidando da criança recém-nascido. Então era bem difícil. Hoje as pessoas conhecem o Helder gestor comercial, já tem uma boa experiência, um bom nome no mercado, graças a Deus e graças ao trabalho, mas sempre foi muito árduo. Muita oferta, muita determinação. Chega até a emocionar, né? Porque quando as pessoas veem onde a gente está, não imaginam a trajetória que a gente teve que percorrer, que muitas vezes não foi fácil, nunca é Nunca fácil, é. mas precisa de determinação. Exatamente. Que hoje é o que talvez seja um dos grandes desafios da nossa gestão, é conter essa velocidade da geração. Uhum. Que as pessoas querem chegar cada vez mais rápido, querem chegar cada vez mais rápido no objetivo, que eu acho que isso vai até entrar na discussão dos nossos clientes, os clientes também querem ser. A sociedade, a população, ela está mais efêmera, aquelas coisas mais rápidas. Isso. Então as pessoas entram no trabalho e já querem a oportunidade, a promoção, a carreira, tudo, de forma muito rápida. Já querem a posição de forma muito rápida. E o cliente que a gente vai entrar, ele também quer isso, ele quer atenção rápida, ele quer ser atendido de forma muito rápida. E a gente precisa se adaptar a essa velocidade.
E quem não se adapta a essa velocidade? Porque você falou uma coisa que a gente pega uns ganchos aqui, por exemplo, a gente está mais ágil porque o mercado está mais ágil. O cliente quer as coisas mais rápido, né? Assim, a impaciência hoje reina, né? O efêmero, como você disse, aquilo que é rápido e transitório, mas o profissional tem que estar ligado nisso. O profissional tem que entender, como você falou, que é possível sair do ponto A para o ponto B, mas para isso tem que se criar ponte, tem que se criar uma trajetória segura e constante para se chegar lá. Como é que você vê isso hoje, essa necessidade de, por mais que o mercado esteja rápido, ágil, o cliente muito, demandando muita coisa muito rápido, como é que você vê a preparação do profissional para fazer essa construção de forma consistente? Assis, a gente precisa ter sempre a humildade que eu falo de entender que o conhecimento é algo que a gente é uma busca constante. A gente precisa buscar esse conhecimento. Sou aluno também do curso de pós-graduação, do curso de MBA e da faculdade CDL, e eu até comento que tive amigos que fizeram comentário: tu ainda vai perder o tempo estudando? Pela minha posição, por talvez Uhum, como eu estou hoje, uhum. mas a gente precisa entender que o conhecimento ele está mudando, o mercado está mudando numa velocidade muito rápida. E ter esse contato, ter essa experiência com outras pessoas, estar ligado com tudo que está acontecendo, é muito importante, é o que vai nos manter vivo nesse jogo. Então, o que a gente precisa é entender que essa busca através do conhecimento, através essa adaptabilidade, que é uma palavra muito usada, muito bonita, e que eu falo que as pessoas usam muito palavras bonitas na parede, E nos sim, discursos, isso. mas que não vivenciam. E a Uhum. gente precisa A falta da coerência. de verdade vivenciar esses valores, Uhum. entendeu? De buscar esse conhecimento, essa adaptabilidade, tentar acompanhar esse mercado. Sim, Porque existe, porque eu vejo muito, você falando aí, me lembro de vários casos, né, nas aulas, nas mentorias e tal, uma dificuldade por parte das pessoas de entenderem que é imprescindível para o mercado de hoje essa adaptabilidade, como você está falando. com certeza. Mas não somente essa adaptabilidade, se adaptar àquilo que é novo, àquilo que é rápido, àquilo que... as competências que eu preciso adquirir, tá? Mas isso é por causa desse mercado que está girando muito rápido. O que é que você consegue identificar, pelo tempo que você já tem de experiência, mais de 15 anos, né? Lidando com vendedores, com consultores, com clientes e tudo mais, fornecedores, uma dinâmica bem intensa, pelo que a gente já conversou várias e várias vezes. Como é que você consegue identificar o comportamento do novo consumidor? A gente pode chamar assim, o consumidor que mudou. Como é que você consegue identificar essa nova pegada, essa nova demanda? O que é que você consegue identificar? É, eu acho que assim, o grande X da questão do novo consumidor é que traz o desafio para a gente da gente tentar fazer diferente. Porque o novo consumidor entra naquela questão do efêmero da coisa rápida, Uhum, de querer coisa rápida. Então, às vezes, eu tenho um modelo de atendimento que é presencial, mas o cara não está presencial. Às vezes, eu tenho um modelo de atendimento que é pelo site, mas o cara quer no WhatsApp. uhum. Às vezes, então, as empresas, às vezes, engessa um processo e a gente precisa ter essa dinâmica, essa adaptabilidade de entender que eu posso ter o atendimento de várias formas simultaneamente acontecendo para atender cada particularidade. O cara que gosta de tratar pelo WhatsApp, ele vai tratar pelo WhatsApp. O cara que gosta da visita na porta dele, ele vai ter a visita da Do porta aperto dele. de O cara mão, que do gosta, então, do cafezinho. café. Isso é importante. É entender que a gente precisa tratar hoje cada particularidade como cada particularidade. Não eu ter uma receita única do bolo e eu achar que essa receita ela Vai vai, garantir. ela vai garantir. É. Aí a gente entra naquela retórica que também eu vi muito nas últimas palestras, em últimos insights que passam no mercado, que é o que deu certo até hoje, não é a certeza que vai dar certo daqui para frente. Não é o que eu fazia que vai me garantir o sucesso. Uhum. Então, mostra essa necessidade
dessa mudança. Então, o que a gente precisa entender é que eu tenho diferentes perfis de consumidores, diferentes perfis de comportamento de compra, perfil, não é mais só a classe social, é comportamento, é comportamental. E eu preciso estar adaptado para atender cada um da melhor forma possível. Vocês ainda encontram muito essa questão da jornada do cliente. O cliente vai na loja física, compra pelo digital, vai no digital, mas quer experimentar na loja física. Vocês têm isso hoje? Como é que você Ou, enxerga isso hoje? hoje, dentro do Essa segmento jornada? que eu atendo, como eu já não estou muito com o consumidor final, e sim mais como uma venda B2B, isso já não é muito a nossa realidade. Eu tenho a nossa estrutura dividida muito clara. Tem o pessoal que tem loja, que dá para ser atendido pela venda externa, ele tem um representante que visita ele semanalmente e tal, e eu tenho uma equipe do Televendas que atende o pessoal de forma online, que é o pessoal que já não tem essa necessidade da visita, de apertar a mão, tudo. Então a gente tem uma estrutura bem dividida para entender o perfil de cada um e segregar cada cliente para o nosso, que a gente julga que é o melhor modelo de atendimento, Sim. para oferecer o melhor modelo de atendimento. Mas a gente tem um valor básico, fundamental lá na empresa, que é o quê? O meu cliente decide por quem ele quer ser atendido. Boa. Ele decide. E você tem todas as plataformas disponíveis. Entendeu? Ele decide. Quer fazer o pedido no site, faz o pedido no site. Ele quer falar no WhatsApp, com o ele faz, você fala. Tá com dúvida sobre o produto? Vai na loja, porque você tem um showroom Eu lá. tenho um showroom, entendeu? Mas assim, a gente tem uma equipe bem treinada, bem capacitada, que consegue atender muito bem, tentar tirar todas as dúvidas dos clientes. Tem um grande desafio com um grande portfólio que a gente tem. Então, tenho que manter treinamento constante com o meu time. Sim. Tenho um treinamento, rotina de treinamento semanal com o nosso time, que é onde eu falo que, assim, dentro de todo esse processo de mudança, eu falo que o fator principal dela são pessoas. Uhum. Fazem toda a diferença. Sistema, o mercado tem vários sistemas que está disponível aí para qualquer empresa. Tecnologia, processos, você contrata uma consultoria, ela desenha um processo, tá ali o processo, implementa. Mas são as pessoas que vão fazer isso acontecer. Uhum. O sistema vai apoiar o processo, tudo é importante, mas na ponta quem vai executar são pessoas. E essas pessoas, eu falo que precisam ser tratadas como pessoas. Eu preciso ter um ambiente seguro de trabalho, eu preciso ter uma valorização, eu preciso ter Harmonioso. um reconhecimento Uhum. para essas pessoas, eu preciso ter um ganho. Então, é muito importante a valorização de pessoas. Eu sempre digo que eu preciso tratar pessoas bem. Eu quero que as pessoas se sintam bem protegidas, acolhidas e que se sintam que o trabalho delas faz sentido e que elas são reconhecidas por isso que entregam, pelo que elas entregam diariamente. Isso é É, muito importante. você falou aí que é interessante que você trabalha no B2B, mas mesmo trabalhando no B2B, você não se exime de poder proporcionar ao teu cliente uma experiência física em loja. Você trabalha lá, você tem a sua loja conceito, loja, né, A o gente tem showroom, um showroom de. que é bem bacana, eu estive lá, já conheci, e você pode proporcionar ao comprador uma experiência ali tangível. Você acredita que essa pegada da loja, vamos falando agora de varejo, você acredita que essa pegada da loja física hoje, como é que ela deve se posicionar diante desse mundo digital, digamos assim, que a gente vive hoje? Hoje é muito. Existe muitas plataformas que o cara consegue consultar preço e fazer a compra de casa à noite, agora quando terminar, porque a gente pode chegar em casa, jantar e fazer uma compra de algo que eu estou precisando e amanhã chegar já na nossa casa, Sim, sim. com entrega muito rápido. Uhum. Então, como é que eu mantenho uma loja física? Experiência. O que é que vai o que é que vai trazer o cara, fazer o cara sair de casa e ir na minha loja e comprar na minha loja, em vez de simplesmente comprar no digital? Experiência. Ele precisa chegar lá, ter o cafezinho que você falou, o atendimento, o tratamento pelo nome. Tudo Uhum. bom, Assis? Como é que o senhor tá? Tal. Isso faz diferença. Eu tenho modelos de lojas que a gente atende, como atendo muito lojista, entendeu? Que tem caras que tem lojas que o tratamento dele, os clientes não vão atrás dele
por preço. Vão porque conhece ele pelo nome, ele conhece ele pelo nome, eles são bem atendidos, tem um relacionamento, tem uma brincadeira, tem. Então, a gente precisa ter um diferencial de experiência. A tecnologia também faz com que as pessoas se isolem muito nesse mundo Sim. digital e fica essa carência de atenção que eu preciso ir ter uma experiência de forma diferente, positiva, Por favor, que se eu tenho uma experiência aí dificulta mais visando tudo. ainda. E eu quero pegar esse gancho aí para a gente tentar entender e você tentar trazer aqui à luz, nesse mundo digital, quais são os erros mais comuns que você já experienciou, tanto do lado de consumidor quanto do lado de gestor? Mensagem de WhatsApp, qual é a demora no atendimento? Quais são os erros assim, mais comuns que você enxerga? Eu acho que o erro mais comum, Assis, eu acho que como gestor, eu sempre falo que assim, a criança precisa ter um pai. Hum. Às vezes a gente conversa com empresas que dizem, não, eu tenho venda no digital, tenho venda no WhatsApp, mas como é que faz? Não, meu vendedor, quando está livre, ele responde no WhatsApp. Quando está livre. Quando está livre, responde no WhatsApp. E quem é que responde? Não, quem tiver livre, pega o telefone. Isso não é vender no digital. Eu preciso ter uma estrutura montada, eu preciso ter um time capacitado e focado para viver daquilo. Uhum. É aquilo. Eu tenho uma equipe que vai trabalhar o físico e eu tenho uma equipe que vai trabalhar o digital. E eu preciso trabalhar, melhorar as ferramentas para entender a própria experiência do cliente que busca o digital. Melhorar essa experiência. Que nada mais chato. Você entra para fazer uma compra, entra numa URA que tu tem que apertar 50 números até se conseguir falar com alguém. Isso é uma experiência ruim. Sim, definitivamente. Então, a gente precisa evoluir nesse ponto, entender que eu preciso ter um time. Se eu quero trabalhar, eu posso trabalhar em diversas plataformas, mas eu preciso ter o pai de cada um delas, o responsável, eu preciso dar atenção. Eu trago como exemplo, empresa atual, quando eu cheguei, 90% do meu negócio era meu time externo de representantes. 90%. 90% representava 90% do meu faturamento. Uhum. Os outros 10 era catálogo, era Os outros ligação, era 10 era o meu televendas, que era o telefone e o WhatsApp. Quatro, completamente receptivo. quatro pessoas. Receptivo? Receptivo, entendeu? Sem um sistema rápido, usual, tinha um sistema, Uhum. mas não era um sistema que possibilitava, que facilitava o dia a dia deles. Uhum. Eu não tinha um portfólio ideal para aquela gama de clientes que era atendido por esse time. Eu não tinha uma supervisão dedicada àquele time. Não tinha um pai. Eu não tinha um pai. Eu era o cara, o gestor, como sou até hoje o gestor dessa equipe, passava lá todos os dias, cumprimentava, subia e dava o foco onde tinha o meu maior Os peso, 90%, afinal de onde contas, é era 90% do 90%. meu negócio. Uhum. É Como é que foi raro. essa virada de E chave aí para investir nesses a 10%? gente entendeu, a gente faz parte de um grupo eh, que é o G8, que é o maior grupo de distribuição do Brasil, que tem distribuidores em todas as regiões do Brasil, aí atuando pelo Brasil. A gente tem muito troca de experiências, então a gente se reúne uma vez no ano, em sedes diferentes para trocar experiências. E eu vi muito trabalho de outros membros que tinham uma estrutura de televendas mais desenvolvida. Contratamos consultoria para também trazer ideias, entender, e começamos a estruturar esse time. Coloquei uma supervisora, comecei a aumentar o time, tivemos a necessidade de mudar um sistema para ter um sistema mais usual e que me desse indicadores e que me desse números que eu pudesse analisar e mensurar o trabalho melhor, além de só faturamento. Sim. É, adaptamos o portfólio de produtos para atender melhor esse cliente e com isso a gente foi crescendo o time, crescendo o faturamento. Desse time, que hoje já vem crescendo mais de 50% nos últimos 2 anos, e esse ano eu cresci 85%. Você cresceu 85% com uma equipe que começou com 4 pessoas Quando eu, num telemarketing totalmente receptivo. Isso foi exatamente. quando?
O nosso, 4 pessoas, em 2019, eu tinha 2019. 4 pessoas. Então você cresceu 85%. Não, 85% eu cresço do ano passado para cá. Legal. 85% do Só nosso por curiosidade, faturamento só quantas do ano. pessoas hoje nesse. Hoje eu tenho direto na venda 12 pessoas, mais a supervisão, um SDR de qualificação e 2 consultores ligados a essa equipe. Que massa. 90-10. Tá quanto hoje esse Hoje jogo? está 18,82. Isso- 18. O peso da externa, nós estamos falando de empresas de mais de 40 anos que fatura milhões. Aham, Então, assim, essa equipe que nos últimos 2 anos a gente cresceu 50%, sim. só o time externo, só o time de televendas. Uhum, E mesmo crescendo 50% nos últimos 2 anos, quando eu analiso 25 versus 26, eu tenho 86% de crescimento. Durante vários meses eu bati 100% de crescimento. Eu estou no sétimo mês do ano, 5 deles eu bati recorde de faturamento. Eu venho batendo recorde sobre recorde com esse time. E o que foi isso? Às vezes a gente só precisa ouvir o próprio time também. uhum. Ouvir muito eles em portfólio. O que é que teu cliente está procurando que a gente não tem? Vamos adaptar portfólio. Sobre ganho, Uhum. mudamos modalidade de ganho. Sobre reconhecimento. Todos os meses é só para jantar com o meu time. Bateu o recorde, vamos comemorar. Boa, Vamos boa. jantar. Importante. Vamos jantar. Então, é o que eu falo, tratar pessoas como pessoas valorizando a importância que elas têm dentro desse processo. Entendeu? E tem gente que a coragem também da mudança, que a gente vai ter gente que não vai se adaptar a essas mudanças e que vai ficar pelo caminho. Sim, e é natural É isso. natural. Então, eu falo que dentro desse processo de estruturação, eu perdi o consultor, que era o meu maior faturamento, era o cara mais antigo, mas que ele não se adaptou no processo de mudanças. Uhum. Para muitas empresas, coloca essa figura dentro de uma bolha como uma proteção, e para a gente entendia que a mudança tinha que acontecer, com ou sem. Eu sei. Ela ia acontecer. Então você considera que um dos erros mais comuns não é simples o fato, não é simplesmente mandar mensagens de WhatsApp repetitivas ou não dá não, é uma coisa muito mais profunda e mais básica, que é entender que é uma loja, digamos assim, onde você precisa adaptar aquele canal desde uma estrutura de produtos até pessoas que realmente entendam daquela venda, não somente do produto, mas entendam, porque eu acredito que deve ser também uma arte, né? Você falar com o seu cliente, porque é muito fácil a gente vender no frente a frente, né? Uhum. Mas você vender para o cliente através de um telefone celular, através do WhatsApp, onde, né, tem um ditado que diz que o papel aceita tudo, né? É, E a gente não sabe da emoção retratada ali naquele papel, naquele WhatsApp ou no Instagram, enfim. Mas eu acredito que um dos maiores erros realmente é esse, é você não entender como outra fonte de receita. Entender que é o tipo um pelo menos, sabe? E esse pelo menos acaba eh, fraudando, acaba levando a, como é que eu digo? Atrapalhando, né? eu Não tenho, tenha eu tenho, o sucesso. eu tenho lojistas do nosso segmento que eu atendo que 80% do faturamento dele está no WhatsApp. Ele não está 80%. ele não tá esperando o cliente chegar na loja dele. Uhum. Enquanto tem um monte de lojas no bairro esperando o cliente chegar no balcão dele, ele não tá. Mas ele é o cara pequenininho que tem lá a equipe dedicada ao WhatsApp. Uhum. Ele tem atenção de não mandar o produto errado. Ele olha bem direitinho se não tá. Então, faz o básico, bem feito, focado, tudo para É atender. um negócio, né, E cara? ele garante 80% do negócio dele através do WhatsApp. Muito bom. Olha o quanto é relevante isso dentro. E hoje tem um cara no mesmo segmento Uhum. que não vende nada. Zero. Porque não acredita. E nem se prepara. E eu vou lhe fazer outra pergunta aqui agora, pegando essa história de WhatsApp. E a IA chegando por aí? A gente vê robôs atendendo via WhatsApp, a gente vê um atendimento rápido, ágil, mas não necessariamente eficaz. Tu acredita que a IA chegou para tomar o lugar desses vendedores ou o que que você acredita que é? Cara, eu acredito que a IA ela veio
nos dá velocidades, nos ajudar a fazer vários trabalhos, a nos organizar melhor, a potencializar nossas coisas, a dar velocidade, não substituir. Uhum. Ela pode substituir aquele antigo tirador de pedido, Sim. mas um consultor não. Eu até tive a oportunidade, há um ano e pouco atrás, participar de um evento promovido pela Revenda, que é um prêmio que a gente recebeu lá em São Paulo, onde dentro desse evento a gente teve uma mesa de discussão, e isso foi para a mesa de discussão, esse tema, qual o papel do representante com tantas tecnologias, agora com o e-commerce, com tudo, se ia acabar a figura do representante. E na ocasião fiz até um estudo com um amigo que tem uma distribuidora da Ambev, que é a Dunas, hoje eu acredito que é um dos que tem o melhor modelo de venda através de aplicativo. Hoje mais de 90% do faturamento dele vem através do próprio aplicativo de venda deles. E eu perguntei para ele, Marcos, e quantas pessoas você tirou da tua equipe? Pelo contrário, eu aumentei meu time. Eu não tirei ninguém. Olha aí. Muda o papel. Uhum. Muda o papel do consultor. Muda o papel que ele vai fazer dentro da loja. Eu tenho produtos que lá na empresa a gente tem reposição automática da fábrica, mas nem por isso eu deixo de ter uma figura da fábrica que me visita. Uhum. Ele não vai lá tirar o pedido, ele vai lá tratar outros assuntos comigo, relevantes de como promover mais o negócio, de como crescer, de que tipo de ações a gente pode fazer. Novidades, Então, tendências. muda o papel. Sim. As funções. E aí volta aquele assunto que a gente no início falou sobre por que que eu tenho que estar preparado? Por que que eu tenho que estar atento? Por que que a gente tem que acompanhar? E as mudanças, elas estão acontecendo cada vez mais rápido. Então a gente precisa estar preparado para isso. A IA veio para dar essa velocidade maior, não para substituir. E quando eu falo sobre a experiência, isso é onde está mais ainda ligado à questão humana. Não, por IA. Como eu dei o exemplo da URA. Aí os caras dizem, não, vou botar uma URA para tá. Aí não trabalha, não estou criticando. Pode ter, é importante. Uhum. Mas só entende que chegar no contato, quem não já tentou resolver um problema e fica discando várias. Até, poxa, eu preciso falar com alguém. Eu quero falar com alguém. E Uhum. você fica brigando até conseguir. Isso é experiência, isso faz parte da experiência do cliente. Um erro também comum que eu vejo muito é tentar um atendimento mais rápido e você fica dando looping, né, no WhatsApp, ou seja lá, e isso é muito ruim, e nem atende mais ligação também, porque hoje é tudo um atendimento mais automatizado. A própria ligação, eu falo que eu faço uma crítica, aí eu volto para a questão da importância de a gente ter como mensurar. É uma coisa Como que você lá falou, atrás eu falei, você eu tinha um falou. sistema Uhum. que não era um sistema próprio de call center, não era um sistema usual, era uma retaguarda que dava para fazer o pedido e a gente usava isso, mas eu não tinha muitos indicadores através desse Era o que? O sistema. faturamento só? Eu tinha um faturamento, eu conseguia ver posição, itens, aquilo outro, mas não tinha muita coisa através desse sistema. Uhum. E aí, eu falo que assim, eu vejo que hoje o mercado dita até alguns comportamentos, como o meu de não atender telefone que eu não tenho na agenda. Uhum. Por quê? Porque o mercado popularizou de fazer tanta ligação através de spam, através de coisa, que muita gente só atende quando está ou pelo WhatsApp. Sim. E aí aumenta a relevância do WhatsApp, porque hoje muita gente fala mais dentro do WhatsApp do que do próprio telefone. Uhum. Porque o telefone, e eu acho que isso é um retrato de quem não mensura. Porque se você mensura, você não gasta tanta energia numa coisa que não dá resultado. Boa. Isso que eu queria te perguntar, como um líder, como um gestor que você é hoje, diante de tantas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, que estão vendo, qual o segredo, né? Qual a dica que você deixa para um novo líder, para um cara que está chegando agora, um cara que está assumindo um time, para o cara que está vivendo essa virada do físico para o digital, vamos chamar assim, né? Que é a mistura do físico com o digital. Qual o grande papel do líder hoje dentro da área comercial que você consegue enxergar? Assis, a gente precisa entender, eu acho que são pilares. Eu preciso entender de pessoas. Pessoas é fundamental. E eu preciso tratar pessoas como pessoas. Eu preciso ter indicadores muito claros e usuais. Também não adianta eu ter um monte de indicadores bonitos,
de se levantar, de se mostrar, mas que não são usuais. Eu me lembro quando cheguei na empresa que eu fui pegar algumas rotinas e que minhas assistentes falavam, não, é, é assim que funciona e tem acompanhamento. É assim que funciona e tem acompanhamento. Eu fiz uma simples pergunta para mudar tudo. Qual era a simples pergunta? A equipe entende o acompanhamento? Então, assim, indicadores, eles são importantes, eles vão nos direcionar. O que não dá para medir não se gerencia. Você precisa ter indicadores, você precisa mensurar, mas também precisa entender se faz sentido. Ouvir o teu time é relevante. Buscar experiência é relevante. Buscar aprender é entender que o aprendizado é contínuo. Entendeu? Às vezes as pessoas vêm, como eu já tive gestores, que, eu tenho tanto tempo de experiência em tal empresa. Sim, mas o mercado é dinâmico, as coisas são diferentes. E não é, eu não estou desclassificando, não estou jogando fora toda a experiência, ou o cara que não tem experiência, ele precisa estar aberto a conhecer, a novos conhecimentos, a entender, a trocar. E sempre eu sempre me coloquei não como dono da razão. Uhum. Eu escuto bastante meu time, eu escuto bastante os dois lados e vou sempre mensurar o que é que vai dar, qual é o impacto. Sendo o mais frio possível. Eu não agindo na emoção. Porque às vezes o nosso time age muito na emoção. Sim, sim. Inf- Inflamado. inflama muito e a gente precisa estar em campo, conhecer nossos clientes. Eu já tive discurso de supervisores da minha equipe, que chegaram para mim, cara, o que eu acho mais interessante na empresa é que a gente chega para falar com vocês e vocês conhecem o cliente lá de Juazeiro do Norte, lá de Assaré. Inclusive, o que nos aproximou muito foi uma pergunta que eu fiz em sala de aula no MBA. Exata O Helder, como ele já falou, é aluno do MBA de gestão comercial, né? gestão. Aqui da faculdade CDL. E aí teve uma hora que eu perguntei em sala de aula, levante a mão, quem daqui conhece pelo nome 10 clientes seus? E você foi o único que levantou a mão, né? Exatamente. Exatamente por essa proximidade. Isso, visito os clientes, trato diariamente com os clientes e respeitando. Mas uma coisa que eu sempre falo, a gente respeita cada papel. Por mais que eu tenha um relacionamento, como hoje mesmo, um dos nossos principais clientes me ligou para conversar, me convidar para uma viagem. E quando ele me liga para falar de negócio, eu digo, cara, a minha melhor condição está com o teu representante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora para pegar exatamente nesse ponto, tá? Que esse aqui, o ponto que você levantou é um ponto nodal. Muitos gestores acreditam que visitar cliente resolve o problema, né? Aí a gente pega a tua experiência de conhecer o cliente pelo nome. Em que isso te ajuda nesse canal digital? Eu acho que assim, na realidade, a nossa briga é fugir, em alguns clientes desse tipo, é sair da venda de preço para venda de valor. Hum. Então quer dizer que você, por mais que atenda no digital, você promove experiência através dessa proximidade. Exatamente. A gente tem vários projetos na empresa, desde um porta aberta que eu recebo dos clientes dentro da empresa para mostrar como é que funciona tudo, mostrar o estoque que é deles. O Sim. nosso estoque é para atender eles. Entre programas de relacionamento de viagens com nossos principais clientes, tudo isso buscando uma coisa: sair da venda de preço e ir para uma venda de valor, de experiência. Ele Uhum. entender que tem uma experiência, ele entender que quando ele precisa de um apoio de alguém, ele vai ligar e a gente vai estar lá. Às vezes, para conversar, às vezes, Zé, eu tô com dificuldade aqui de organizar meu estoque, como é que a gente pode fazer? Já recebi vários clientes da nossa empresa para os caras de logística do cliente treinar com o meu pessoal de logística. Uhum. Vem para cá, vamos entender como é que a gente faz o processo. Então, essa troca de experiência para a gente é muito importante. Já teve algum caso de cliente que começou comprando contigo no digital e hoje cresceu e tem essa demanda de visitação? Como é que tá? Sim, já teve, mas assim, a gente tem hoje a nossa divisão, ela é
a gente tem uma segmentação bem estruturada entre aquele perfil de cliente que não é o cliente ideal da visita, posso Uhum. dizer assim, que é o cara que está no escritório de uma construtora, de uma grande construtora, que ele não está na obra, ele não vai ter visita, ele está ali com a agenda. E mesmo assim, hoje eu tenho figuras de que a gente, eu falei, eu tenho consultores especializados para ir lá para buscar esse relacionamento com eles. O atendimento, no geral, acontece via telefone, via WhatsApp, mas eu tenho uma Mas tem um pessoa reforço. que vai lá só fazer o reforço. E eu já tenho um time externo, que esse é o time que atende as lojas do varejo, que é o cara que ele vai tomar café, que ele vai jogar bola, que ele vai viajar, que ele vai andar de bicicleta com o cara. Então, Uhum. assim, a gente hoje é um valor que está muito claro na empresa, essa busca de uma parceria. Tanto é que no nosso slogan a gente tem lá, seu parceiro de verdade, entendeu? Para os nossos clientes entenderem que não é só uma ação de venda, não é Muito só uma ação de importante. venda. Então, caminhar llado a lado, né? Exatamente. Caminhar lado a lado. É apoiar, é apoiar. A gente tem vários clientes que começaram a lojinha. Eu lembro, posso dar exemplo de um cliente, que eu vou falar o nome aqui, o Joel, que ele começou a lojinha dele com R$ 7.000 emprestado. Que E é um hoje, perfil do empreendedor de hoje. exatamente, R$ 7.000 emprestado num pontinho desse tamanhozinho, Uhum. dentro de um pátio. Hoje o pátio todinho é dele, da loja dele lá, ampliou, tem um grande faturamento hoje, é um cara, já viajou conosco, é um cara que eu gosto demais dele, e muito trabalho, entendendo que a gente sempre teve ali para apoiar ele. E é muito legal ver essas histórias de gente que começou pequenininho conosco, nossa empresa tem 42 anos, e está com a gente hoje, um grande cliente, e estão com a gente até hoje. Que bom, cara, que bom. Isso é fruto de um trabalho feito, apoiado sobre decisões que não devem ter sido fáceis, Não. mas decisões que foram tomadas de forma constante, né? De não olhar para trás e vão apostando nisso aqui. O mercado mudou e a gente tem que ir para cima, né? Formar um time, dar voz a quem precisa ter voz, acompanhar de perto a sua equipe, prestigiar seus clientes, né? Eu acho muito interessante a forma como você conduz seu time para essa nossa conversa de hoje, porque vem exatamente reforçar tudo aquilo que o mercado está precisando hoje, sabe, Helder? É um perfil de um gestor que não se acomoda. Eu estou numa empresa grande que já fatura tanto e vem crescendo 10, 12, 20% ao ano e tá massa e tá muito bom, e para que inventar desse negócio? O mercado, não, tá de boa, tá tranquilo, entendeu? E vamos continuar aqui. E na realidade vem a pancada, mais cedo ou mais tarde vem a pancada, que é o desafio que foi proposto, que não foi aceito, que é se reinventar. Eh, eu queria puxar esse assunto para a gente falar um pouco sobre, assim, a importância que você enxerga do profissional estar bem preparado, do profissional estar antenado, porque o que a gente hoje costuma ver muito são profissionais que se acomodam, profissionais jovens e até mais maduros, que vivem nesse mundo de consumo muito rápido e que não enxergam que eles mesmos, né, tomando como base uma palavra que a gente discutiu há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, protagonismo da sua carreira. Qual o recado, qual a mensagem que você dá para esses profissionais que, diante de bagagens, seja de experiência ou seja de conhecimento, acreditam que já chegaram no topo das suas carreiras, delegam as suas responsabilidades e não atuam de forma protagonista dentro da empresa que trabalham? Assim, eu sempre falei que assim, eu nunca me escondi, por isso que na minha apresentação eu me apresentei como um vendedor. Uhum. Eu sou um vendedor e eu nunca me escondi atrás do cargo de gestor. Uma das coisas que eu sempre deixei muito claro, e eu acho que todos que trabalham comigo podem fazer esse discurso, é total acessibilidade. E quando eu falo acessibilidade, eu não falo que eu vou concordar com tudo que eles falam.
Eu não falo que eu vou ser amigo de todos, até que eu critico muito, que eu digo, eu não tô na empresa para me ser amigo de ninguém, eu tô na empresa para me trabalhar. Uhum. E eu sei separar muito bem isso. Eu não contrato os meus amigos, eu contrato os bons profissionais. Eu quero os melhores no meu time. Então, assim, volto a falar, tratar pessoas como pessoas, não se colocar, não se achar que é maior que ninguém que está através de um cargo, porque teu cargo está acima. Grandes conquistas que a gente teve na empresa, grandes ideias, grandes sacadas que a gente ganhou de processo de velocidade, partiu de um programa que a gente colocou como Inova Maia, que eram ideias de colaboradores. Coisas que eu ou que os outros gestores não conseguiam enxergar e que o colaborador que estava ali no dia a dia disse: se eu fizesse isso dessa forma, dava resultado melhor. E a gente pegava essas ideias, discutia, testava, Pô, muito bom. Quer dizer testava. que não é só ouvir, Não, tem que ouvir e vamos pegava a testar. ideia, faz sentido? Faz sentido. Vamos testar, deu certo a prova. E eu premiava o colaborador pela ideia. Uhum. Porque a gente aprovou a ideia, fazia sentido, tem premiação para o colaborador. Boa. Para incentivar Essa essa participação, engajamento. participação, esse engajamento. Então, eu acho que o mal está em quando eu achar que eu não tenho mais o que aprender. Uhum. Eu me esconder atrás da minha posição. Ah, eu sou o gestor, sou o E diretor, sei, delegar. e tal, e delego, e faz do meu. E me colocar numa zona de conforto. Eu não estou numa zona de conforto. Eu vou do operacional, mas como agora a gente teve um grande evento na empresa, eu vou para o operacional até a ponta, Uhum. flutuo, porque eu sempre falo que é o seguinte, eu falo para minha equipe, seja transparente comigo, fale, porque eu entendo o dia a dia. Eu não estou sentado, não sou o gestor que estou sentado atrás de uma cadeira, numa cadeira na frente de um computador. Por isso que eu faço questão de visitar. Amanhã eu estou indo para Pedra Branca amanhã. Eita. Apertar na mão de um cliente que vai fazer uma reinauguração, um cliente nosso de 32 anos já de loja, vai fazer amanhã. Tem uma belíssima loja, vai reinaugurar amanhã. Eu Você vou podia mandar alguém. Você não tem aqui. equipe grande? Você podia mandar alguém, mas não. Vou lá amanhã. Você Vou vai lá. dormir, já tô com o hotel, vou dormir a 400 quilômetros. O evento é à noite para voltar, não dá, Não vamos dá. dormir lá. É uma coisa que faz sentido pra gente. Boa. Ir lá, apertar na mão. Meu representante vai estar lá. Uhum. Nosso representante que atende ele semanalmente vai estar lá. Mas é um momento Importante. importante. É. E aí eu vou, com o dono da empresa também vai para prestigiar aquele momento. E o cliente se sentir importante. Isso é entrega de valor. Isso é entrega de valor. É sair das objeções de desconto, de preço, para incorporar valor ao seu produto e ao seu Exatamente. serviço. Muito bom. Eu acho que quando a gente é bem atendido, o preço não vem em primeiro ponto. Não vem. Não vem. Definitivamente não vem. Você não vai para o restaurante que tem o melhor preço. Você vai para o restaurante que tu é bem atendido, que tu gosta da comida de lá, Uhum. Que sente a que se sente empatia, sente bem. empatia, isso, Isso. aquilo, outro. Tu não compra a roupa que tem o melhor preço. Tu Uhum. compra a roupa que tu se veste melhor, que tu gosta. Então, assim, isso são valores. Isso são valores. Preço é quando eu não tenho. Isso é até um exercício que eu faço com o meu time, que eu tenho um grande desafio, que eu tenho uma distribuição que tem 10 mil itens, mais de 250 indústrias, mas eu tenho uma indústria que é exclusiva. Uhum. Uma. As outras todas, meus concorrentes trabalham. Então, eu vendo o que a maioria dos meus concorrentes vende. Eu entrego num prazo quase igual ao dos meus clientes. Eu tenho uma boa logística, mas tem outros que também, principalmente aqui na capital, conseguem entregar dentro do mesmo prazo. Uhum. Eu tenho um modelo de atendimento muito parecido. Eu falo para os meus representantes: se tu não diferenciar o teu atendimento, o único fator de comparação que o cliente vai ter é o É preço. preço. Isso. Então, dentro desses indicadores, o teu principal papel é mudar o atendimento.
Uhum. Se tu chegar lá para fazer um pedido como qualquer outra pessoa chega, para tirar um pedido, tu vai ser tratado como qualquer outro e o único fator de relevância vai ser o preço. É, aí você nada e morre na praia. Depois reclama que não consegue bater meta, porque o preço tá caro, Porque o porque o gerente mercado é aumentou a isso. meta. É, é isso.